começando mais um Papo da Hora, o programa que traz atualidades do mercado empresarial e do ecossistema Sescom RS. Hoje a gente vai falar sobre os aspectos do cenário atual do mercado de trabalho, os desafios de lidar com as diferentes gerações e, claro, a dificuldade de contratar, reter bons profissionais. Para conversar sobre esse tema, nós estamos hoje com a Fernanda Mello, empresária contábil associada do Sescom RS, membro do Geração E, e com Jéssica Mello, profissional de recursos humanos, recrutamento, seleção e desenvolvimento de talentos. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Carol. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre um assunto muito pertinente, pensando na nossa área de atuação, mas principalmente assunto que com certeza vai contribuir para todas as classes, para todos os momentos de empresa e de negócios. Obrigada pelo convite, com certeza a gente vai ter um bate-papo aí que vai ser muito produtivo. Bom, meninas, vamos falar sobre como lidar, contratar e reter. Hoje a gente tem muitas vezes até 4 gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Na visão de vocês, isso é mais um desafio ou uma oportunidade? É uma oportunidade, com certeza, porque uma geração acaba complementando a outra. Por exemplo, os baby boomers que ainda estão no mercado de trabalho entre 65 e 70 anos, a maior bagagem deles, característica é a experiência, Então eles acabam complementando as outras gerações. A geração Z, por exemplo, ela nasceu aí dentro da tecnologia, Então um acaba complementando o outro. Com certeza a gente tem em todos os ambientes de negócio as gerações conectadas. Entendo também como uma oportunidade, porque a gente precisa dessa maturidade dentro dos nossos negócios, pensando em conhecimento, pensando em experiência, pensando também na cautela que as pessoas mais experientes têm para lidar com as situações, ou por vezes de conflito, ou desafios, que a gente sabe que na nossa operação, no nosso dia a dia da contabilidade, são muito frequentes. Então, diante disso, esse complemento da tecnologia, porque a gente precisa de agilidade para poder trabalhar, para poder entregar segurança. Eu acho que a juventude, digamos assim, ela precisa de segurança para poder se destacar melhor no mercado de trabalho, para poder deixar fluir, digamos assim, tudo que ela consegue exercer. Então, é um complemento, é uma oportunidade. Obviamente, é um desafio, porque são características muito diferentes de pessoas, e diante disso, cabe o papel do líder, cabe o papel do gestor, entender a competência, entender as habilidades de cada um, conseguir entender cada profissional e o que ele consegue extrair de melhor e se contribuírem entre equipe. É muito interessante essa fala de vocês, porque no meu cenário, na minha empresa contábil, eu vejo muito isso. Eu sou da geração Z, vamos dizer assim, Não sei se os 37 ainda se encaixam na geração Z, mas, minha sócia é dos baby boomers. Algumas coisas, assim, eventualmente eu digo, meu Deus, e agora? E eu ligo e digo, olha só, aconteceu isso, o que eu faço? Às vezes ela diz, faz isso, ou calma, pensa, nada que uma noite aí no meio para tomar a melhor decisão. Então, esse complemento é muito interessante, que vocês falam. E até complementando, não é só questão de equipe, é questão da liderança e dos gestores, dos empresários, porque a gente tem as próprias transições, de sucessão dos nossos negócios. Então, diante disso, essa maturidade, ela é importante para trazer novos profissionais e para trazer, digamos assim, essa nova geração que vem de empreendedores, a tranquilidade que vai dar certo. Também ter a capacidade de entender a unificação dos dois papéis. Uma, maturidade, mais uma vez, que eu acho que para mim é a mais importante de todas, e outra, o que tu consegue agregar e o que junto a gente consegue construir. Então, é muito importante a gente ter essa mescla de gerações dentro do nosso negócio. Meninas, e no dia a dia, onde vocês mais percebem os conflitos? É mais uma questão de comportamento, de comunicação ou de expectativa? Acredito que seja a questão comportamental, porque diante disso cada um ele traz, como a Jéssica falou, uma bagagem junto a si, a experiência profissional, mas também, às vezes, o trejeito, a forma de se comunicar. Então, é muito particular, por vezes, de cada pessoa e de cada profissional. Diante disso, eu acho que essa mescla, ela precisa ser muito bem controlada
por conta dos conflitos e entender, opa, um tem experiência e automaticamente ele acaba tendo mais cautela, às vezes, para realizar as suas tarefas, e o outro quer agilidade porque ele tem a tecnologia na veia. Então, as duas coisas têm que se complementar. E também um pouco sobre esses alinhamentos, essa expectativa, né? Deixar claro o que tu espera daquele colaborador, né? Para ficar alinhado também. Essa questão também é muito interessante, né? Porque o trabalhador, né, o colaborador, qual é a expectativa dele quanto à empresa? E, ao contrário, qual é a expectativa do empregador com aquele colaborador? Acho que nada mais justo do que a comunicação transparente. Olha, eu espero assim, esse é o meu objetivo. Então, dos dois lados, é muito importante essa comunicação muito clara O e alinhamento, assertiva, né? né? Esse Sim. alinhamento. Muito Eu bem. acredito que no momento do processo seletivo isso é muito importante, no momento da entrevista, né? Onde tu alinha as expectativas, né? Tu conhece aquela pessoa e fala para ela o que é os desafios da área que ela vai encontrar, né? Porque ela também tá buscando uma nova oportunidade, ela precisa conhecer o que espera por ela, né? Então, tu conhecer a pessoa, tu alinhar as expectativas, Isso já né? na entrevista. No momento da entrevista, com certeza. Uma boa dica aí, né? Fica É. para nós, na hora de uma entrevista, de uma contratação, já alinhar no primeiro momento. Porque também, assim, eu te entrevistei, mas eu não alinhei contigo, não te passei essa segurança. Assim, o propósito é esse. Isso. Quais são os desafios que tu vai encontrar aqui dentro? O que eu espero que tu entregue para mim, né, para minha equipe? Como é a minha equipe? Como é a cultura da empresa, né? Tudo isso tu pode alinhar antes, né, da pessoa realmente começar a trabalhar. E eu pensando assim em carreira e fases da carreira, ou do comportamento do gestor, ou do próprio recrutador, pensando assim em mim, eu não lembro da gente ter esse alinhamento, porque o meu entendimento de profissional ele era diferente, o que eu queria para mim como profissional, ou criar a minha carreira, ou constituir a minha carreira. E hoje precisa ter essa clareza. Né, precisa ter esse alinhamento para as pessoas entenderem, não, mas é isso aqui que eu quero para mim mesmo, né? Na verdade, essa nova geração, ela é muito direta. É, Então, assim, nós que somos de uma geração, né, mais avançada, vamos dizer assim, não tínhamos tanto essa, né? essa urgência em saber, opa, onde é que eu vou estar isso aqui. inserido. É, Sim. exato. E isso, a gente que está nesse meio de geração, ou né, pensando como empresário, a gente tem que ter muito entendimento, porque por vezes a gente cai, tá, mas na minha época não era assim, não precisava ser feito. Não, a gente tem que se remodelar, porque as nossas contratações é a nova geração. Então, diante disso, tu tem que né, ir se desenvolvendo como líder, como profissional. E se adaptando. E se adaptando ao mercado, porque não tem, não digo nem que tem como retroagir, eu acho que a cultura da tua empresa é a cultura da tua empresa, tu tem que deixar ela muito forte, mas tu tem que trazer a transparência, indiferente se vai dar certo aquela contratação ou não vai. Eu acho que isso vai criar fidelidade com a nova pessoa que vai estar entrando para tua equipe. Bom, meninas, falando então, aproveitando o gancho, né, desse nosso assunto contratação. Nos grupos aqui do Sescom, né, nós temos o grupo de WhatsApp de gestão do Sescom, que são os gestores das empresas, que ali nós fazemos muitas trocas. É um grupo de associados que ali, Jéssica não conhece, né, mas tu também é acostumada. Eu faço parte e enfim, é uma troca muito significativa, porque são assuntos recorrentes de toda a empresa contábil, e diante disso ali é enriquecedor, porque ou por vezes são assuntos que não são O meu não são problema pro meu dia a dia, pode ser a mas tua solução, né? exatamente. Então a gente consegue se contribuir muito como Então, empresário. nesse grupo de gestão, semanalmente, né, nós vemos ali os relatos de empresários que a contratação está muito difícil, que há dificuldade, nossa, eu tô com uma vaga aberta, alguém tem uma indicação, alguma coisa. Por que vocês acham que essas contratações estão cada vez mais difíceis? A rotatividade ela tá em todos os segmentos, né? Não importa aí a empresa. E eu sempre costumo dizer que é um combo e aí tu tem que avaliar o que faz mais sentido aí para tua empresa. Se é remuneração, se é benefício, se é falta de gestão, se é falta de feedback, principalmente também plano de carreira. Às vezes a pessoa tá um pouco desmotivada porque ela não sabe para onde ela vai crescer, como ela vai crescer, o que ela precisa fazer para se desenvolver dentro daquela empresa, né? Então, por isso que tem que ser avaliado o que faz sentido para a empresa dentro desse combo para não ter essa rotatividade, né?
E complementando a questão de todo o combo que a Jéssica trouxe, o que a gente precisa olhar, né, como gestor e como empresário? Como é que estou nivelada em relação a tudo isso? Eu não faço nada, eu tenho alguma coisa, né? E, enfim, linkando o próprio G+, que é um programa que a gente tem aqui no Sescom, e que eu fui aluna, e eu sempre digo que eu sou super apaixonada, porque realmente foi um divisor de água profissional muito grande, pensando em gestão, né, em comportamento de gestora, que é de fato isso, é eu fazer um diagnóstico e eu entender, opa, quais são as minhas dores, o que eu preciso melhorar, o que eu estou muito bem e eu preciso manter. Então, diante disso, o que eu preciso olhar para dentro da minha equipe, olhar os profissionais, né? Então, eu acho que isso é muito pertinente, a gente buscar a qualificação também como empresário, né? Não tem uma verdade absoluta, não, é o colaborador que não consegue se destacar. Não, eu tenho que entender que é um novo momento de mercado e que eu, como profissional que vou fazer a retenção, né, a contratação, enfim, a retenção desse colaborador, eu tenho que ter um entendimento do que eu preciso como empresa estar bem alinhada para poder ter uma contratação que na realidade vai agregar para ambos. Ele como profissional que vai vir crescer dentro da minha empresa e automaticamente o que eu consigo contribuir com ele. E eu vejo também, assim, que na nossa área, no nosso segmento, as mudanças são constantes. Agora, olhando para o lado colaborador, o investimento, né, da empresa no colaborador na questão de capacitação. Eu vejo lá pela minha equipe. Nossa, nós recebemos aqui os e-mails do Sescom. Aqui. Eu, como diretora de capacitação do Sescom, eu estou falando aqui uma área que gosto muito, que me dedico, que vejo essa questão da capacitação, porque também é uma forma de, vamos lá, pega a minha mão aqui, vamos lá, vamos aprender juntos. Agora, nós temos reforma tributária, é um assunto novo, ninguém está 100% preparado, ninguém 100% sabe de tudo. Então, essa questão da capacitação, ela é muito interessante, né? Nós temos aqui cursos, vários cursos mensalmente, de diversas áreas, e nós tentamos também priorizar todas as áreas, né? Vamos fazer só dessa área. Não. Todas as áreas que o nosso sistema precisa para que as pessoas também se atualizem, para ter esse crescimento, né? Isso é bem interessante. E até, Jéssica, eu pensando como empresária e depois tu complementa como profissional de recursos humanos, eu acho que isso é uma forma de reter. Né, tu dá a possibilidade dos profissionais se capacitarem dentro da tua empresa, isso contribui para que eles queiram ficar. Porque já que a gente pensa assim em relação ao alinhamento, ao que ele quer contribuir para dentro da tua empresa, ou por vezes é uma pessoa que ainda não tem muito esse entendimento do que consegue contribuir, tu vai conseguindo direcionar da maneira que a tua empresa precisa, né, obrigatoriamente, porque a gente precisa de profissionais capacitados, mas tu vai fazendo aquele profissional ter um entendimento que, opa, é por aqui, por essa veia de estudo, de aprendizado, que eu consigo me destacar dentro da empresa. Então, eu acho que, né, é um benefício para ambos. É um benefício para o empresário, é um benefício, enfim, para o empregado, porque todos vão sair ganhando. E na verdade é uma clareza, assim, ó, volta lá para o nosso início, né? De alinhar as expectativas. O colaborador tem a expectativa X, seja claro. O empregador tem a expectativa Y, seja claro, porque daí dá para construir juntos. O colaborador chega, olha, eu vi essa questão, vamos lá, vamos fazer assim, talvez seja um jeito melhor. Tudo volta para aquele nosso início. A expectativa seja claro, seja direto, né? Com certeza, acho que as novas gerações que estão vindo, elas não são daquele padrão de, sempre foi feito assim. Não, sabe? Acho que hoje não existe mais, o que eu posso fazer de diferente, e se a gente tentar dessa forma, né, fazer o processo mudar e não seguir sempre aquele padrão, né? E seguindo essa parte dos treinamentos, também acredito que quando a empresa, ela oferta um treinamento, é um diferencial para a empresa, quando ela está investindo em treinamento, o serviço que ela vai entregar vai ser melhor, e para o colaborador ele vai se desenvolver, né? E não só aplicar aquele treinamento e acompanhar também depois, né? Muito interessante isso. E também nós temos, nessa nossa fala, parece que nós estamos falando daquele colaborador que já tem uma certa bagagem. Mas nós temos também, eu tenho lá na minha empresa, uma grata surpresa, assim, foi muito legal contratar uma pessoa totalmente sem experiência. Primeiro emprego, vamos dizer assim. E estou hoje muito satisfeita. Nós dois, eu tanto como empregadora e ele quanto colaborador, nós crescemos juntos nessa nossa relação, vamos dizer assim. Essa experiência é muito legal também, porque ele vem com esse viés assim, olha só, essa questão aqui eu fazia assim, mas será que se a gente fazer desta forma não é melhor? Nós temos também aqui no Sescom, né, o Contabilidade na Prática,
que é um programa realizado pelo Senac, vamos dizer assim, que idealizado pelo Sescom e que o Sescom contribui muito com esse programa. Ele é a nível nacional já, mas nós somos os pioneiros. Isso é a formação desses colaboradores sem a experiência da contabilidade. E eu acho que isso enriquece muito a nossa área, né? É captar esse jovem, essa pessoa que não tem experiência para esse primeiro E emprego. buscar conduzir ele da melhor forma, né? Isso. Complementando, então, eu faço parte do Geração E, que é um comitê jovem do Sescom, onde a gente contribui com as aulas, né? Então, trazendo mentorias de todos os assuntos. Eu, por exemplo, faço parte da mentoria de Excel, né? E diante disso, a gente contribui com o básico de aprendizado a eles. Entendendo, opa, mas onde é que a gente consegue ajudar essa pessoa a entender o que é uma ferramenta de Excel, né? Que a gente utiliza, né? Dentro dos nossos negócios. Isso é muito legal. A gente tem ótimos feedbacks em relação a isso. É um projeto, assim, que eu também faço parte da capacitação, né, dentro do nosso time do Geração E. Também tem junto com a Jéssica e a gente teve gratos feedbacks, né, em relação ao comportamento até na própria entrevista. Porque como são pessoas muito novas e às vezes não tem isso, né, dentro de casa, como é que tu tem que te comportar, como é que tu tem que te vestir, enfim, o que o avaliador vai acabar observando em ti, na tua própria postura. Então foi muito bacana, a Jéssica contribuiu muito até com esses insights, assim, em relação a como o profissional enxerga essas pessoas e até para tranquilizar a sensibilidade do profissional que está do outro lado também, conversando com um jovem que está entrando no mercado de trabalho. Então é um projeto muito legal. Bom, então nós já falamos sobre o lidar com essa nova geração, com a equipe, a contratação e a retenção. Eu acho que a retenção aí também é um ponto muito gritante hoje em dia. As empresas, né, precisam se preparar para essa retenção ou ainda elas estão tentando encaixar todo mundo naquele modelo mais antigo, assim. E eu acredito que elas sim têm muita consciência que elas precisam estar adaptadas. Eu acho que o modelo antigo, ao meu ver, já não faz mais sentido perante até há muito tempo do uso da tecnologia, do entendimento de como a gente tem que lidar com pessoas, conduzir pessoas dentro do nosso negócio para ambos se contribuírem. Então, eu acho que o modelo antigo, ao meu ver, ele já ficou para trás. Eu acho que o que a gente precisa entender, de fato, é como se capacitar, primeiramente, porque eu sempre trago muito o que eu preciso melhorar para, diante disso, né, trazer esse ambiente para dentro do meu negócio. Então, eu acho que a capacitação, primeiramente, tem que vir de nós, empresários, para daí, posteriormente, né, empresários, líderes, para daí, posteriormente, acabar conduzindo o nosso time. Eu acho que a questão da disrupção, assim, em relação ao que era, ao que hoje a gente tem, é a gente entender que primeiro a gente precisa mudar. Primeiro a gente precisa se capacitar muito, olhar para todas as frentes dos nossos negócios, para daí contribuir com o nosso time. Como que nós linkamos a capacitação da equipe com a produtividade que a empresa espera? Com certeza é com acompanhamento, né? Depois que tu oferece treinamento, então, para os colaboradores ou até para a própria gestão, tu tem que fazer esse acompanhamento a curto prazo, 3 meses, 6 meses, dar esses caminhos de desenvolvimento e acompanhar através de indicadores, né? Se a gente vem da questão de deixar tudo muito bem alinhado do que a empresa espera e da expectativa do colaborador, o acompanhamento é fundamental, porque não adianta a gente prometer e daqui a pouco não conseguir fazer esse acompanhamento, esse link que é extremamente necessário. E, obviamente, eu acho que para todos os nossos negócios, nós como pessoas, a gente quer ver o resultado. Então, diante disso, é importante, né, mensurar os resultados, avaliar eles e entender em que momento a gente tem que mudar a estratégia para atingir objetivos que vão trazer o retorno dentro do meu operacional, dentro da expectativa em que eu gerei com uma pessoa, porque acho que daí, de fato, a gente vai ter o sucesso, digamos assim, de tudo que a gente vem conversando. Eu, Carol, como diretora de Educação e Ensino do Sescom RS, eu sou uma super entusiasta da capacitação, tanto técnica quanto de gestão. Acredito que as pessoas, elas precisam, porque, vamos lá, eu tô dentro da minha bolha, dentro da minha caixa, eu faço aquilo, eu olho aquilo, para mim, aquilo vai ser o correto. Eu saio do meu ambiente, eu vejo novas possibilidades. Então, eu posso, como gestora, me capacitar para transformar minha equipe, dar um gás para minha equipe,
porque vem dos líderes isso, Uhum. né, geralmente. E as questões técnicas, né, que essas são fundamentais, essas Sim. são extremamente necessárias, assim. Então, a capacitação, ela é fundamental. Exato. E no cenário, né, que nós estamos, qual é a importância, né, a relevância da capacitação contínua? Porque a Jéssica fala, revisar a cada 3 meses, 6 meses, mas o mundo hoje tá muito, daqui meia hora mudou, entendeu? E essa geração que vem agora, ela é muito assim. Eu faço isso assim, nossa, mas olha só, dá para fazer diferente. Daqui 2 minutos eu já tô fazendo diferente e tá muito melhor. Então, essa capacitação contínua, assim, né? E com certeza acho que isso é um desafio por conta da velocidade em que tudo se encontra, a gente entender quais os caminhos a gente precisa seguir para fins de ter o acompanhamento, né? Então, é muito pertinente, eu acho que o uso de qualquer tipo de ferramenta que venha contribuir com esse acompanhamento e, da mesma forma, entender a habilidade de cada um, né? A habilidade de cada um dentro, né, das gerações que a gente tem para fins de otimizar as tarefas, o tempo e daquilo que cada um consegue contribuir de melhor. Por vezes, daqui a pouco, eu não consigo acompanhar como um todo. Só que se eu tenho um entendimento de quem consegue contribuir dentro da minha equipe, isso automaticamente vai reverberar para todos, né? Eu sempre costumo dizer que o líder, ele é o espelho, né? Os colaboradores estão sempre se espelhando nele. Ele é o guardião da cultura. Então, a partir do momento que ele deixa essa liberdade de autonomia, de novos processos, de mudança, a equipe ela vai se inteirando e vai fluindo muito, vai performando muito mais, né? Muito bem, meninas. Nós já vamos nos encaminhando para o nosso encerramento, né? O nosso papo está muito bom, mas quantas vezes nós repetimos aqui a questão de ser direto, né? A questão de alinhar expectativas, isso é muito importante. A questão da capacitação hoje ela é fundamental, acho, dos principais pilares nesse relacionamento, né? Empresa, colaborador. Eu acho que aquele velho e bom pegar na mão e vamos juntos também, hoje ainda ele vale muito, né? As pessoas elas precisam se alinhar quanto a isso. Enfim, fazendo uma contribuição final, então, olhei para tua ficha e pensei, papo da hora. O porquê? Porque, de fato, a gente está no momento de transição de operação do nosso serviço contábil, que é a reforma tributária, que é todas as mudanças que vêm acontecendo e que a gente precisa se adaptar como profissional, mudando o nosso operacional com gerações distintas. Então, diante disso, acho que é um desafio muito maior para, né, para nós como empresa, como empresários. Então, é muito importante a gente trazer esse assunto, né, validar o que isso aqui eu tô certa em relação a como eu faço a retenção dos meus colaboradores, como eu estimulo eles em relação à capacitação, mas e principalmente em conseguir trazer essa lucidez de a capacitação, que, né, 1001 vezes a gente vai falar, mas ela com certeza nos próximos meses, nos próximos momentos que a gente vive na contabilidade, ela é essencial para a gente poder contribuir com o nosso cliente, entregar o melhor que a gente quer dentro das nossas empresas, contribuir com negócios, contribuir com pessoas, porque para mim, assim, a profissão da contabilidade, ela não é unicamente a nossa operação, que a todo momento pode ser feito, mas sim a gente entendeu como consegue contribuir com as empresas, com os negócios que estão sendo fortemente impactados. Então, a gente pensa em geração, não somente na geração das pessoas a qual a gente trabalha, mas na geração dos negócios que também vão ter que se adaptar. Então, a gente tem que estar muito bem alinhado nesse assunto para conseguir contribuir também com a sociedade, com os nossos clientes. Então, acho que isso é muito pertinente, é muito válido a gente trazer esse assunto. Muito obrigada, né? Acho que a todo momento que a gente vai conversando, a gente vai olhando assim para dentro de casa, digamos, opa, mas isso aqui eu preciso alinhar, isso aqui tá bacana. Então, obrigada, né, por poder conversar com vocês, por poder a gente ter trazido esse assunto e espero que a gente consiga ter contribuído da melhor forma para todos que estão nos assistindo. Contratar, reter e desenvolver sempre vai ser um desafio aí para quem principalmente trabalha com RH, para quem é gestão, né? Mas o segredo eu sempre digo que também é a comunicação, né? Além desses treinamentos, é o desenvolvimento, é o alinhamento, é ter esse feedback. Então, quanto mais tu tem essa comunicação com a equipe, acredito que é fundamental aí para um time de alta performance, né? Isso aí, meninas. Fica claro que o mercado mudou e exige uma adaptação super constante, uma adaptação a qualquer momento, tanto das empresas quanto dos profissionais. A capacitação contínua passa a ser um diferencial cada vez mais importante
em todo esse processo. Obrigada pela participação de vocês. Foi um papo da hora muito produtivo, muito interessante. O nosso programa, ele é patrocinado pela Alterdata Software. Inscreva-se no canal do YouTube TV Sescom e acompanhe o nosso Instagram, que é @sescomrs. E a gente se vê no próximo Papo da Hora.